Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Inicio com você que me ouve nosso programa matinal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, sexta-feira, 22 de janeiro, é um dia propício para a nossa penitência, nosso jejum, quem pode fazer, nossos sacrifícios, pela nossa santificação, pela santificação da nossa família e da nossa igreja. Sexta-feira, a igreja sempre colocou para nós como um dia de penitência, um dia para contemplar a grandeza da paixão eterna de nosso Senhor, que nos mereceu a salvação no poder do seu santo nome. Quero compartilhar com você nesta manhã a necessidade de vivermos a profundidade da nossa fé, a meditação, a adoração. Nós precisamos ler mais, cultivar a leitura espiritual, buscar cada vez mais ter no nosso coração a prática das virtudes, a prática da santidade. Nós católicos somos chamados a uma vida de santidade, uma vida de profunda intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ler o livro A Imitação de Cristo, ou a Filocália de São Francisco de Sales, ou os livros de tantos santos e santas que nos ajudam a viver uma vida de profunda entrega e comunhão com os mistérios santos de Deus. Isso é importante para nós, pois a nossa preocupação primeira deve ser com a salvação da nossa alma, a nossa salvação eterna. Esses temas tão bonitos, tão caros ao nosso catecismo da igreja, que eu sugiro que você tenha o catecismo da igreja e possa fazer boas leituras do catecismo, conhecer cada vez mais as profundidades da nossa fé católica e assim melhor servir e amar a Deus e o próximo. Este aprofundamento que nós vamos cultivando como católicos dentro da nossa caminhada de fé é que cria o chamado humus espiritual no interior nosso. E assim você vai tendo o interior purificado, uma mente purificada, os sentidos purificados, e com isso a santidade vai crescendo dentro da pessoa, dentro de nós, e mais do que isso, você começa a ser também sinal de santificação para os outros. Nos nossos tempos, nós não podemos ficar buscando muitos modelos neste mundo. Nós temos que buscar o modelo nos santos, no Evangelho, na Sagrada Escritura. É um tempo que a gente deve refluir das murmurações, inclusive contra as situações que nós vivemos, inclusive na igreja, o esvaziamento da igreja, a frieza das coisas espirituais da igreja. Vamos cada um fazer a sua parte, na sua comunidade, na sua pastoral, no seu grupo. Procure testemunhar esta necessidade de uma maior profundidade na expressão da fé. Se a sua pastoral está vazia, só ativismo, só fazendo coisas, mas não está orando, não está adorando o Santíssimo, não está fazendo leitura espiritual, direção espiritual, é preciso que a gente tome as rédeas. É preciso favorecer que o espírito humano encontre alimento substancioso para que nós possamos dar bons frutos. E o alimento substancioso são os sacramentos, em primeiro lugar. A primeira fonte medicinal nossa na igreja são os sacramentos. Sobremaneira a Eucaristia, a confissão, que nos ajudam a viver a comunhão com o mistério divino, na caridade, e também a renúncia
permanente aos nossos pecados através de um arrependimento, de uma confissão firme, de uma emenda de vida com propósitos de caminhar numa vida de santidade. É isso que nós precisamos buscar. É isso que nós precisamos ter presente, rezar pelas vocações, promover as vocações religiosas, sacerdotais. Nós precisamos que os nossos futuros sacerdotes sejam cada vez mais aprimorados na configuração a Cristo para enfrentar um mundo mais difícil do que esse que nós estamos vivendo no futuro. Os sacerdotes precisam ser profundamente homens pobres, castos, obedientes e fiéis à igreja. A gente sabe de toda essa crise, de toda essa confusão, do relativismo que vai tomando conta dos ambientes religiosos, mas a gente vê também um número sem fim de jovens adolescentes que querem Deus, que estão buscando Deus, que estão aprofundando na doutrina, no conhecimento das verdades católicas. Mesmo que a gente não pode pregar hoje com muita efusão as verdades da nossa fé, mas nós podemos criar grupos de partilha, de oração, grupos de jovens que leem a Bíblia, a tradição da igreja, que discutem as virtudes, os valores do Evangelho, os valores da nossa fé, que aprofunde na doutrina católica viva, do magistério permanente da igreja, da tradição da igreja, porque é isso que vai dar sustentação à igreja lá na frente. Esses discursos vazios, de teologias vesgas, caolhas, isso aí não leva ninguém para frente. Já deu mostras do que faz a igreja. Destrói a fé de muitas pessoas e leva as pessoas ao vazio, a fugirem da igreja. Haja visto tanto de gente que deixou a fé católica, por quê? Por causa do discurso de uma teologia sem Deus, sem espiritualidade, sem a promoção das virtudes e das realidades mais profundas da nossa fé católica. Nós não podemos seguir os mestres da suspeita, aqueles que não testemunham a fé na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério perene da igreja. Os tempos são difíceis, mas são tempos também que produzirão santos e pessoas mais bem dotadas do conhecimento e da vivência da fé. Deus seja louvado. Vamos a um trechinho da Sagrada Escritura. A antífona bíblica de aclamação ao Santo Evangelho de hoje é do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5,19. Em Cristo Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade, e a nós Ele entregou esta reconciliação. Sexta-feira é um dia oportuno da gente reconciliar-se com Deus. Se na sua paróquia tem confissão, vai lá buscar a confissão. Aliás, sexta-feira é um dia que os sacerdotes devem sempre reservar o dia todo para estar na igreja, no escritório da paróquia, atendendo as confissões. Melhor lá no confessionário, na igreja, as pessoas adorando o Santíssimo, visitando o Santíssimo, o sacerdote ali, como agente de Cristo, como aquele que cuida das coisas do céu aqui na terra, zelando dos corações que querem ser santos, que querem buscar a Deus. É um dia de confissão. A reconciliação de Cristo, ela continua, essa reconciliação que Ele fez com a humanidade, através do sacramento da confissão, que liga o coração da pessoa arrependida, confessada, ao coração de Cristo, ao coração de Deus. E a nós Ele entregou esta reconciliação. O sacerdote é o homem de Deus que distribui a reconciliação através do atendimento das confissões. E digo a você que a confissão comunitária, ela não é prevista. É em casos extremíssimos. Portanto, a confissão de verdade que une a alma com Deus é aquela diretamente com o sacerdote. E a nós, padres, cabe a responsabilidade da gente sentar no confessionário com dignidade para atender as almas. O padre deve sempre rezar antes de atender as confissões. Faça a sua oração, tem orações próprias para você sentar-se no confessionário
devidamente paramentado para atender às almas, piedosamente. É um exercício difícil, é uma tarefa difícil para o sacerdote, o atendimento às confissões, mas é enriquecedor, pois Cristo age através do sacerdote na confissão para reconciliar as almas com Deus. Se na sua paróquia não tem confissões, se só tem confissões comunitárias, você procura uma oportunidade, numa romaria, outra ocasião, fazer sua confissão bem feita. Eu parabenizo aqueles sacerdotes, sobretudo em muitas igrejas, que têm confissão todos os dias, em que as almas podem encontrar o oásis da misericórdia com tranquilidade ali. É impressionante. Qualquer igreja que a gente entra em nossos tempos para uma visita, sempre alguém pede a confissão, a menos que o padre não esteja se apresentando como sacerdote, mas as pessoas têm sede de Deus. As almas estão sedentas de Deus, dessa reconciliação. E a igreja tem no ministério do sacerdote, na presidência, na celebração da Santa Missa e no atendimento às confissões, o maior apostolado que o cristianismo já teve, pois as almas são redimidas, são retomadas pela graça de Deus e arrebatadas ao desejo grande de viver a fé, a esperança e a caridade. Que Deus nos dê uma sexta-feira cheia do amor dele, cheia de misericórdia. Amém. Vamos orar. Pai Santíssimo, Pai das misericórdias eternas, que quisestes que o mundo fosse reconciliado consigo através da oferenda em sacrifício do teu Filho Jesus no Calvário, quando aquele sangue que derramou na cruz salvou a todos nós, a mim e ao ouvinte que me escuta neste momento, Senhor. Conceda-nos a graça de olharmos para Ti, Senhor, com um desejo grande de caminharmos sob a luz do Teu olhar, recebendo sempre esse dom maravilhoso da misericórdia. Vem, Senhor, em auxílio à nossa fraqueza e nos ajuda cada vez mais no processo do arrependimento, da conversão e da confissão dos nossos pecados, para o bem de nossas almas e para a nossa salvação eterna. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.